Capítulo 13. Exploração de Canaã. Yahvé falou a Moisés e disse: Envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. Conforme a ordem de Yahvé, Moisés os enviou do deserto de Farã. Estes homens eram todos eles chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuel, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Uri; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Falti, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sodi; da tribo de José; da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setu, filho de Miguel; da tribo de Neftali, Nabi, filho de Vapsi; da tribo de Gade, Buel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã. Subi ao Neguebe e em seguida escalei a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que a habita. Forte ou fraco, escasso ou numeroso, como é a terra por ele habitada, boa ou má. Como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas, como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não. Sede corajosos, trazei produtos da terra. Era a época das primeiras uvas. Subiram eles para explorar a terra, desde o deserto de Sim até Rob, a entrada de Emate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, onde se achavam Aimã, Sesai e Tomai, os Enassim. Hebrom havia sido fundada 7 anos antes de Tanis, do Egito. E chegaram ao vale de Escol. Lá cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas que levaram sobre uma vara, transportada por 2 homens. Levaram também romãs e figos. Chamou-se a este lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que lá cortaram os israelitas. O relatório dos enviados. Ao cabo de 40 dias, voltaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel no deserto de Farã, em Cádiz. Fizeram-lhes o seu relato, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes os produtos da terra. Relataram-lhes o seguinte: Fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é a terra onde mana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalecitas ocupam a região do Neguebe. Os heteus, os amorreus e os jebuseus a montanha. Os cananeus a orla marítima e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Devemos marchar, disse ele, e conquistar essa terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que haviam acompanhado disseram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos israelitas a terra que havia explorado. A terra que fomos explorar é a terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os filhos de Enac, descendência de gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante deles, e assim também lhes parecíamos. Capítulo 14. Revolta de Israel.
Então toda a comunidade elevou a voz, puseram-se a clamar, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Estamos morrendo nesse deserto. E por que Yahvé nos traz a essa terra para nos fazer parecer a espada, para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Diante de toda a comunidade reunida dos israelitas, Moisés e Arão prostraram-se com a face em terra. Dentre aquelas que exploraram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas vestes. Disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que fomos explorar é boa, é uma terra excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e nos la dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos com um bocado de pão. A sua sombra protetora lhes foi tirada ao passo que Yahvé está conosco. Portanto, não tenhais medo deles. Ira de Yahvé, intercessão de Moisés. Toda a comunidade falava em apedrejá-los. Quando a glória de Yahvé apareceu na tenda da reunião a todos os israelitas, Yahvé disse a Moisés: Até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. Moisés respondeu a Yahvé: Os egípcios ouviram que, pela tua força, fizeste sair este povo do meio deles. Disseram-no também aos habitantes desta terra: Souberam que tu, Yahvé, estás no meio deste povo. E quem te fazes ver face a face, que és tu, Yahvé, cuja nuvem para sobre eles, que tu murchas diante deles, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. Se fazes parecer este povo com um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer: Yahvé não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que lhes havia prometido com o juramento, e por isso o destruiu no deserto. Não, mas que agora a tua força, meu Senhor, se engrandeça, segundo a tua palavra. Yahvé é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza de tua bondade, tudo conforme o tens tratado desde o Egito até aqui. Perdão e castigo. Disse Yahvé: Eu perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo, e a glória de Yahvé enche toda a terra. Todos estes homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes, sem obedecer à minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam haverá. Mas o meu servo Caleb, visto que um espírito diferente o animou, e que me obedeceu inteiramente, eu o farei entrar na terra onde já esteve, e a sua descendência a possuirá. Os amalecitas e os cananeus habitam na planície. Amanhã, pois, farei minha volta, e retornai ao deserto na direção do mar de Suf. Yahvé falou a Moisés e Arão, disse-lhes: Até quando essa comunidade perversa há de murmurar contra mim? Ouvi as queixas que os israelitas murmuram contra mim. Dize-lhes: Por minha vida, oráculo de Yahvé, eu os tratarei segundo as próprias palavras que pronunciastes aos meus ouvidos. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, todos vós recenseados, todos vós enumerados, desde a idade de
20 anos para cima, vós que tendes murmurado contra mim, juro que não entrareis neste país, a respeito do qual eu, levantando a mão, fiz juramento de nele vos estabelecer. Apenas Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, e os vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, e conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E vossos filhos andarão errantes nesse deserto durante 40 anos, carregando o peso de vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Explorastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde 1 ano. Por 40 anos levareis o peso de vossas faltas, e sabereis o que é o fato de me abandonar. Eu falei eu mesmo, Yahvé. É assim que tratarei toda essa comunidade perversa, amontinada contra mim. Neste mesmo deserto não restará um deles, e é ali que morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para explorarem a terra, e que, ao voltar, haviam excitado toda a comunidade de Israel a murmurar contra ele, desacreditando a terra. Tais homens que inflamaram perversamente a terra foram feridos de morte perante Yahvé. Dos homens que foram explorar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permanecem vivos. Tentativa fracassada dos israelitas. Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, e o povo fez grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram ao cume da montanha, dizendo: Eis-nos aqui, subimos a este lugar a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Respondeu Moisés: Por que transgrides a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois Yahvé não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio de vossos inimigos. Na verdade, os amalecitas e os cananeus estão lá diante de vós, e caireis a espada, porque vós vos desviastes de Yahvé, e Yahvé não está convosco. Contudo, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. A arca da aliança de Yahvé e Moisés não se apartaram do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os fizeram em pedaços até Horma. 6. Disposições para os sacrifícios. Poderes dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 15. A oblação que acompanha os sacrifícios. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: Quando tivesses entrado na terra onde habiteis, e que vos dou, se apresentardes manjares queimados ao Senhor em holocausto ou em sacrifício, seja para cumprir um voto, seja a título de oferenda espontânea, seja por ocasião de vossas solenidades, fazendo assim de vosso gado miúdo ou graúdo um perfume agradável a Yahvé. O ofertante trará para sua oferenda pessoal a Yahvé uma oblação de 1/10 de flor de farinha, amassada com 1/4 de hin de azeite. Farás uma libação de vinho de 1/4 de hin por cordeiro, além do holocausto do sacrifício. Para um carneiro farás uma oblação de 2/10 de flor de farinha, amassada com 1/3 de hin de azeite, e uma libação de vinho de 1/3 de hin, que oferecerá em perfume agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto, ou em sacrifício a fim de cumprir um voto, ou com sacrifício de comunhão em Yahvé, será oferecida além do animal uma oblação de 3/10 de flor de farinha, amassada, com meio hin de azeite, e oferecerá uma libação de vinho de meio hin, com oferenda queimada de perfume agradável a Yahvé. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro, cada cabeça de animal pequeno, ovelha ou cabrito. Segundo o número das vítimas que fordes imolar, fareis o mesmo para cada uma delas, conforme o seu número. Assim fará todo natural dentre o vosso povo,
quando oferecer uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. E se algum estrangeiro residir convosco, ou com vossos descendentes, oferecerá uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. Como fizeste assim, fará a Assembleia. Haverá somente um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro. É um estatuto perpétuo para os vossos descendentes, diante de Yahvé, será tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá somente uma lei e um direito, tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas. Tu lhe dirás: Quando tiveres entrado na terra para o qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo a Yahvé, tão logo comais o pão dessa terra. Como primícias de vossa massa, separareis um pão, fareis a separação como aquela que se faz com a eira. Dareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas massas. Isso é válido para os vossos descendentes. Expiação das faltas cometidas por inadvertência. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um destes mandamentos que Yahvé transmitiu a Moisés, tudo aquilo que Yahvé vos ordenou por intermédio de Moisés, desde o dia em que ordenou todas essas coisas e as vossas gerações, proceder-se-á assim. Se foi a comunidade que cometeu a inadvertência, a comunidade inteira fará holocausto de um novilho em perfume agradável a Yahvé, juntamente com a oblação e a libação, segundo a norma, e oferecerá um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o rito de expiação para toda a comunidade dos israelitas, e o pecado lhe será perdoado, pois foi uma inadvertência. Quando trouxerem a sua oferenda para ser queimada perante Yahvé, e apresentarem diante de Yahvé o seu sacrifício pelo pecado, a fim de reparar a sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos israelitas, e de igual modo ao estrangeiro que reside no meio deles, pois todo o povo agiu por inadvertência. Se for apenas uma pessoa que pecou por inadvertência, oferecerá em sacrifício pelo pecado uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará perante Yahvé o rito de expiação pela pessoa que se desviou pelo pecado de inadvertência, cumprido sobre a pessoa o rito de expiação, e ela será perdoada. Que se trate de um nativo dentre os israelitas, quer de um estrangeiro que habita no meio deles. Haverá uma só lei entre vós para aquele que procede por inadvertência. Aquele, porém, que procede deliberadamente, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete ultraje contra Yahvé. Tal indivíduo será exterminado do meio do seu povo. Desprezou a palavra de Yahvé e violou seu mandamento. Este indivíduo deverá ser eliminado, pois sua culpa está nele mesmo. Violação do sábado. Enquanto os israelitas estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha no dia de sábado. Aqueles que o surpreenderam recolhendo lenha, trouxeram-no a Moisés e Arão e a toda a comunidade. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se deveria fazer com ele. Yahvé disse a Moisés: Tal homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará, fora do acampamento. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como Yahvé ordenara a Moisés. As borlas das vestes. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas, tu lhe dirás, para as suas gerações, que façam borlas nas pontas das suas vestes, e ponham um fio de púrpura violeta na orla da ponta. Trareis, portanto, uma borla, e vendo-a, vos lembrareis de todos os mandamentos de Yahvé, e os poreis em prática sem jamais seguir os desejos de vossos corações e dos vossos olhos,
que vos tem levado a vos prostituir. Assim vós vos lembrareis de todos os mandamentos, e os poreis em prática, e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, a fim de ser vosso Deus, eu e Yahvé, vosso Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo.